meus fones. Esqueci. Acho que já podes começar, Vitor. Já? Já está Então, online. Sejam bem-vindos. Isto tem aqui um delayzinho, se calhar é do meu lado o som. Já está a começar a publicidade. Mas pronto, sejam bem-vindos então a mais um GameStone. Estamos aqui juntos para mais um podcast. É o episódio número 82. Decidimos lançar um desafio nós mesmos e pedir ao pessoal que nos fizesse umas perguntinhas. E obrigado a todos que deixaram-nos algumas perguntas. Também algumas coisas que não estávamos muito à espera, mas ok, nós vamos responder a tudo na mesma. Antes de mais também dar aqui as boas noites ao Miguel e ao Ivan. Como é que é, pessoal? Está-se bem? Boa noite, pessoal. E vamos, antes de mais, esta parte das perguntas e respostas ficará obviamente mais para a frente. Vamos passar primeiro pelo Back in the Day, com o Ivan. Pois é, Back in the Day. Ora, então vamos começar. Eu hoje vou começar ao contrário. E porquê é que vou começar ao contrário? Tem muita ciência. Porque como vocês podem ver, já está a imagem do Bloody Roar 2, não é? Que não era suposto, por isso eu vou começar já pelo Bloody Roar 2. Porquê? Porque foi anhanço meu, fui eu que fiz porcaria. Portanto, vou já começar pelo Bloody Roar, que era suposto ser o último, mas pronto, é assim. Estas coisas acontecem, não é? Portanto, vamos começar pelo fim. E vou então até ao ano de 1999, quando saiu este excelente jogo que vocês estão aqui a ver, que é o Bloody Roar 2. Eu lembro-me que isto estava no demo de uma revista oficial PlayStation, num daqueles CDs preto de um lado, preto do outro, que saía na revista oficial. E o demo tinha, se não me engano, eram 2 personagens. E eu joguei bué aquele demo, eu adorei o demo. Eu era um grande fã de fighting games. Hoje em dia já não sou tanto, mas ainda adoro fighting games. Mas antigamente era tipo o meu género favorito, era fighting games. Pá, e este Bloody Roar 2 era espetacular, eu adorava porque era bué fast-paced, muito frenético. E o demo tinha só aquelas 2 personagens, mas eu mesmo assim diverti-me imenso com o demo. Nunca consegui arranjar uma cópia para mim. Quer dizer, na altura, agora já tenho uma, mas na altura nunca consegui arranjar uma cópia para mim. Nunca ouvi nas lojas onde eu ia, que era basicamente à volta, que era o que havia aqui perto de grandes superfícies, porque eu não conhecia, infelizmente, algumas lojinhas mais pequenas aqui da zona. Mas, o Bloody Roar 2 é um excelente fighting game, portanto saiu em 1999, já lá vai bué de tempo, mas sinceramente até nem parece um jogo de 1999, porque os gráficos na altura não eram nada de especiais do Bloody Roar 2, e hoje em dia ainda pior. Eu acho que vocês também jogaram este demo, se eu não estou enganado, e também têm alguma coisa a dizer sobre o Bloody Roar. Nada. Eu lembro-me desse demo que tu também jogaste exaustivamente. Mas eu acho que me perdi mais com outro que também não estava no mesmo disco, mas como eu tinha esses dois, aliás, o meu primo tinha esses dois e eu jogava só um bocadito quando tinha oportunidade. O outro era o Hércules e eu esse joguei ainda mais até à náusea quase. Mas também me lembro perfeitamente do Bloody Roar 2 e por acaso também o recuperei não, tive pela primeira vez há relativamente pouco tempo, há uns meses atrás e lembro-me de passar ainda umas boas horas a matar saudades e a descobrir ainda mais do jogo que nunca tinha jogado, não é? Que só com aquelas personagens e aquele stage e mais nada, não é? Eu lembro-me, por acaso era uma cena engraçada que a própria revista trazia como fazer o combo, não sei das quantas, de não sei quantos golpes,
com um dos personagens do demo. E então, era bem da fixe, porque eu sabia fazer o especial com aquele personagem. E depois, quando tive o jogo completo, foi dizer, qual é que era aquele personagem que eu jogava? Era este. Ok, quer jogar com este. Então, mas agora tens mais 20 personagens com que podes jogar. Não quer saber. Quer este. É este. Mas enfim, excelente jogo o Bloody Roar, um excelente fighting game. Bué fast-paced na altura, tinha muita cena de combos e eu achava muita piada a isso. Depois vamos até 1997, quando saiu o Shadow Warrior. E não é o Shadow Warrior que saiu agora, é o Shadow Warrior que saiu há 18 anos atrás. Este Shadow Warrior, na altura, ainda era um dos FPS pixel-based, ou seja, se nós tivermos em consideração que já existiam nesta altura, em 1997, shooters baseados em polígonos, que quem sempre esteve à frente da cena de puxar os limites da tecnologia no PC, principalmente nos FPS, se vocês se recordam, era sempre o John Carmack, porque todos os jogos que o John Carmack fazia tinham que ter uma inovação espetacular em termos de tecnologia, porque era isso que lhe dava o prazer de fazer os jogos. Portanto, o Quake era de 1996, em 1997 ainda aparecem alguns shooters baseados em pixels, que hoje em dia são conhecidos como pixel-based FPS, e o Shadow Warrior é um desses. Não só o Shadow Warrior, mas alguns outros que ainda se basearam na tecnologia de pixels. Mas o Shadow Warrior ficou muito conhecido por ser extremamente violento e, na verdade, algo estúpido também. Tanto que ficou tão conhecido que acabou por ter agora um remake, não é? Vamos dizer em 1080p e 60fps. Não, na verdade é só com um gráfico novo. Bastante mais atualizado graficamente, digamos assim, mas continua a ser um jogo bastante interessante. Eu por acaso joguei há cerca de 2 semanas, esqueci-me de o mencionar aqui, mas também só joguei para aí 15 minutos, por isso não é relevante a minha experiência nesse jogo. Mas pronto, não sei se algum de vocês tem memórias deste Shadow Warrior antigo. Eu por acaso não. As memórias também. O novo, como tu estavas a dizer, joguei algumas horitas e é muito fixe. Muito poder. Eu acho que a maior memória que eu tenho... Diga? Diz, Miguel, diz. Estás com um delay. Okay. O delay está a estragar isto tudo. Eu disse que acho que só tenho o Redux, que acho que não é bem o novo, é uma remasterização, ou não sei, uma versão um bocadinho diferente da primeira versão, não faço ideia. Mas sei que tem esse jogo por acaso no Steam já há algum tempo. Pois o Steam não sei se a última versão é o Redux. Pois, não, mas há mesmo o novo Shadow Warrior. Pois. Mas pronto, acho que a primeira memória que eu tenho do Shadow Warrior foi vê-lo numa cena de publicidade, numa revista, e olhei para a capa do jogo, a publicidade era a capa do jogo, e pensei, uau, isto parece muito fixe. Mas pronto. Então, vamos até ao ano de 1986, ou seja, lá estamos a andar ao contrário, quando saiu um jogo que viria a ser um dos grandes marcos nos RPGs japoneses, que é o Dragon Quest. E, para ser sincero, este jogo não saiu hoje, mas saiu dia 27. Mas, como era algo bastante importante, eu decidi metê-lo aqui também neste Back in the Day. Portanto, o Dragon Quest ainda hoje em dia, o FPS mais adorado dos jogadores japoneses, ou pelo menos aquele que batia todos os recordes de vendas, era o Dragon Quest. O Dragon Quest já vai no seu 10º capítulo, que infelizmente é online, mas até ao 9º são offline. Mas o único Dragon Quest, e é algo que eu digo com muita pena, o único Dragon Quest que nós recebemos aqui, ou o primeiro, foi o 8º na região europeia. Portanto, nós tivemos que chegar até o 8º Dragon Quest para finalmente poder ter o Dragon Quest aqui na Europa. Portanto, foram precisos... o Dragon Quest 8 deve ser para aí que é 2000 e...
4, talvez, não tenho bem a certeza, mas para aí 2004, 2005. Portanto, estão a ver que foram precisos praticamente 20 anos para a série chegar até aqui aos sistemas europeus. O que ainda é mais ridículo é que o Dragon Quest VII existe na América completamente traduzido para inglês, existe uma versão americana que não saiu por cá. Não faço ideia do porquê. Tal como o Chrono Cross. Mas o Chrono Cross é uma situação diferente, porque o Chrono Cross já foi um jogo do fim de vida da PS1 e o que levou a Square Soft, na altura que a Square era boa, a não fazer o porte desse jogo para as regiões PAL, é porque os RPGs aqui, segundo eles, não eram suficientemente populares e como era um jogo de fim de vida da consola, ou seja, tinha chegado já à PS2 e com o tempo que eles iam demorar a fazer a localização, acabava por não compensar. Diferente. Mas realmente é uma pena. O primeiro Dragon Quest que recebermos aqui é o 8 e curiosamente depois só recebemos o 9 e passa a ser online. Damn it, man. The fuck. É triste. Ainda por cima, a 3DS tem uma versão do Dragon Quest VII no Japão e não vai sair cá também, mas parece que o oitavo também vai haver uma versão do Dragon Quest VIII vai sair por cá. O HR Gamer estava precisamente a dizer isso, que eu estava aqui a comentar que o remake do 7 da 3DS saiu no Japão já há 3 anos. Yeah. Nós aqui, infelizmente, não temos mais. Outra cena curiosa, por falar em Dragon Quest, que eu descobri há pouco tempo, são as arcades que eles têm, que já vai na terceira ou na quarta também. Já sei. Dragon Quest. Mano, o que é que uma pessoa não dava para hoje em dia entrar num salão de jogos e Dragon Quest pronto, o Japão é uma cena à parte. Mesmo. Acho que uma das maiores curiosidades ou mais engraçadas do Dragon Quest é que se vocês olharem para essa capa que está aí, que eu vos estou a mostrar agora, quem é que desenhou isso, man? Toda a gente sabe quem é que desenhou isso, porque toda a gente viu Dragon Ball na vida. E esse dragão existe no Dragon Ball, man. Não me venham com tretas, é exatamente o mesmo dragão. Portanto, tudo o que é Dragon Quest é desenhado pelo grande Akira Toriyama, que fez o quê? O Dragon Ball Z e o Dragon Ball. Não o Dragon Ball GT. Mas vai fazer a nova série, que eu agora me esqueci o nome. E que eu estou super entusiasmado e não quero saber se os filmes foram maus. I don't give a shit. Super Dragon Ball. Eu por acaso não vi os filmes, os últimos filmes, não sei dizer. Mas há muita gente que está um bocado contra o regresso da série, por os filmes terem sido um bocado maus. Está-se bem. Deem mais Dragon Ball. Pode ser que seja bué da fixe. Talvez não, mas let's hope so. Mas pronto, série Dragon Quest extremamente importante na história dos RPGs japoneses, desenhada pelo Akira Toriyama, é uma série que ainda hoje é uma das mais importantes, é uma das mais queridas dos japoneses. Muita gente aqui na Europa falava sobre Final Fantasy, e quando houve um grande interesse sobre os RPGs japoneses, com principalmente o sucesso mundial do Final Fantasy VII, houve um grande interesse nos RPGs japoneses e nós começámos a perceber aqui que realmente Final Fantasy não era a série mais jogada no Japão, era sim Dragon Quest, e acho que foi por aí que começou a haver um grande interesse também por estas partes na série. Ok, pronto, é isso para o Back in the Day. Nice, como sempre, interessante. É coisa bem interessante. Vamos já passar então para o nosso Play Now. Como sempre, vou já lançar-me, já que estou lançado na conversa, com duas pequenas coisas. Ia começar primeiro por falar de um jogo que nunca falei no podcast, mas que é uma série que me tira muito tempo, que é o FIFA. Neste caso, o FIFA 2015 é um jogo que eu já jogo desde que saiu, praticamente. Eu também não compro FIFA sempre, mas quando compro é para fazer aprender o peixe. E, portanto, já tenho qualquer coisa como 250 horas, mais ou menos. Bicho. Desde que ele saiu. É daquelas coisas, um gajo faz uma partidinha por dia, digamos assim, gasta ali meia hora. Às vezes fazemos mais 2 ou 3. Não sou muito de jogar online, há muita gente viciada no Ultimate Team e no Seasons online.
eu nunca meti nisso, jogo o modo carreira. Por acaso acabei há pouco tempo, que é uma cena ridícula mesmo. Aquilo acaba no ano 2024, 25, portanto já dá para ter mais ou menos uma ideia. João O tempo Ronaldo que me ocupa morreu e não sei o quê, né? Sim, só tragédias. Mas eu meti aqui o FIFA hoje por uma razão algo especial. Como sabem, os PC Master Race também tem a cena fixe de poder aplicar mods nos jogos. O FIFA, desde sempre, nunca se safou disso. E eu tenho estado a testar alguns mods e até comecei a fazer o meu próprio mod, devagarinho e com jeito, com a ajuda de várias aplicações que existem para o acaso. Não são muito fáceis de trabalhar, mas também não são nada complicadas para quem sabe trabalhar com imagem e essas cenas. O que acontece agora é que eu estou a fazer um modo de carreira com 128 equipas portuguesas, para já só com o nome modificado, 5 divisões, Taça de Portugal a começar com 128 equipas também, que é uma cena brutal. Foi o que eu sempre imaginei para o FIFA. É um jogo que puxa a realidade, que é a principal razão porque eu gosto mais de FIFA do que Pro Evolution Soccer, é precisamente por ser mais realista, por ter todas as competições. Também tenho no jogo já alguns modos que adicionam que 70 equipas europeias que não vêm no jogo para a Liga dos Campeões, por exemplo, começar nas pré-qualificativas e ter todas as fases. O jogo acaba por ser mais random totalmente, e acho que isso é muito fixe, apesar de todas as equipas que o FIFA já traz. Quem joga sabe que vai acabar por ver sempre o mesmo campeão e as mesmas as transferências a acontecer de maneira quase igual. Acho que é bom haver esses modos que adicionam ainda mais realidade ao jogo e nesse ponto ter mais equipas europeias é muito fixe. Mas pronto, queria só pôr isto aqui um bocadinho porque é realmente um jogo que eu nunca falei, mas que me ocupa muito tempo. É um jogo que eu gosto bastante. Já expliquei porque de gostar mais de FIFA em relação ao PES. Mas pronto, é algo que eu vou dedicar agora um bocadinho de tempo também a preparar emblemas, a meter emblemas no jogo para baterem com as equipas que já modifiquei. Algumas coisas que eu não vou fazer, que é, por exemplo, mudar o nome de todos os jogadores, porque se formos a fazer contas, 128 equipas vezes 20 jogadores cada equipa, quando eu saísse do FIFA 2020 eu já tinha acabado. É algo que eu não quero passar a minha vida a fazer essas modificações. De qualquer maneira, é um jogo, como eu disse, não compro sempre. O último FIFA que eu tinha jogado a sério, por exemplo, foi o FIFA 12. Portanto, eu não comprei nem o 13. Aliás, eu tenho o 13, comprei muito baratinho da Wii U, só porque queria experimentar na Wii U. Só porque querias ter um jogo para a Wii. Eu não dizia nada. É mais um jogo para a Wii U, pronto, para aumentar a... Queres falar do Humble Bundle da Nintendo? Nem digas nada, man. Aquilo, por acaso, é uma cena bem awesome. Para quem não viu, o novo Humble Bundle vem cheios de jogos para 3DS e Wii U. Mas vem com Region Lock. É bem da louco, mas vem com Region Lock para a região americana, Estados Unidos e América do Sul e América Central, obviamente. Portanto, é um bocado, foi um bocado fatela, porque eu fiquei bem contente por acaso quando vi aquilo e logo a seguir fiquei bem triste, porque não podemos jogar os jogos, enfim. Mas pronto, queria só deixar esta notazinha do FIFA, porque é um jogo que eu gosto bastante. E finalmente para a minha Pick-Off Week, eu não vou listar há muito tempo porque o Ivan já falou nele. A minha Pick-Off Week vai para o Far Cry 4, que
o Ivan precisamente falou nele no nosso último episódio. Eu vou apenas acrescentar que realmente o jogo não é muito diferente daquilo que foi o Far Cry 3. Como muitos dizem, é um Far Cry 3 com outra shell, digamos assim, e noutro sítio. Mas eu não acho que isso seja mau de todo. O jogo continua a ser fascinante, fantástico, e tem aquilo que é mais importante ter no videojogo, que é divertido. As pessoas queixam-se, algumas queixas de os gráficos estão iguais, podia ser mais puxado, podia ter outro motor. Porque esse jogo continua a ser incrivelmente fun. A ilha, como sempre, reserva-nos imensas surpresas. Continuam a acontecer cenas random do nada. Eu já me via fugir de tiros, e de repente os tiros desviam-se completamente porque passam os pássaros e vão atrás dos pássaros. Há cenas assim random a acontecer do nada que são bem da fixe. E como eu disse, é brutal explorar a ilha. Eu já tenho umas 2 horas de jogo e nunca utilizei o. Como é que se diz? Aquela cena de. Fast Travel. Do Fast Travel. Nunca utilizei o Fast Travel porque prefiro ir de carro, ir de avioneta ou assim qualquer coisa, porque vou sempre encontrar uns tesouros, vou encontrar uns pontinhos de interrogação com cenas fixe para descobrir e para encontrar, pronto. E é bem fã andar lá só É porreiro. de um lado para o outro. Sim, é bem fã. Eu acho que o Far Cry é uma das séries, pelo menos o 3 e o 4, e principalmente este 4, é dos jogos com open world que melhor uso fazem do seu próprio open world, porque não quer dizer que os outros jogos sejam maus, obviamente, mas pelo menos dá-nos diversidade, há coisas sempre a acontecer. Ainda por cima a ilha está super populada com animais, o que é bom. Provavelmente também já viram agora passar este videozinho que o Ivan pôs aqui, em que por acaso mostrava aquela parte dos animais. Eles passam uns atrás dos outros e não querem saber de nós. De vez em quando é fixe ver essas cenas a acontecer. Dá uma sensação de vida à própria ilha. Acho que é muito porreiro. E pronto. O resto o Ivan também já disse, em termos de história, é uma história a Far Cry. Tem um vilão que é completamente louco e carismático. Não quer dizer que a história seja. Não é boa nem má. É uma história a Far Cry. E quem joga serve Far Cry. o propósito de existir um jogo para aquilo. Pois. Lá está, é próprio de quem conhece a série e sabe o que é que vai encontrar e o que é que se vai passar no decorrer da história. A cena das escolhas acho que está muito fixe. Temos partes em que escolhemos fazer a missão A ou a missão B e dependendo daquilo que escolhemos, a história a partir daí vai mudar um bocado e há algumas missões que não vamos fazer e outras que vão aparecer. Acho que isso está muito porreiro. O 3 já tinha, mas não ia tão a fundo nessa questão. E o 4 começa mais cedo a aparecer com isso, que é muito porreiro. E pronto, é isso. É um jogo que eu vou continuar, que eu estou viciado e que vou continuar a jogar, sem dúvida nenhuma. Só aqui, portanto, checar os driving skills do Vitor, porque este vídeo é o Vitor a jogar. Checar aqui os driving skills do Vitor, portanto, temos uma ponte, não é? E de repente o Vitor chega a um cruzamento e o que é que pum! Mas na boa, mas em vez de ir pela estrada, agora vou pelo mato. E tipo, deixa eu ver, passar aqui no meio, pum! Assim mesmo. Excelentes driving skills, mas é exatamente o que eu faço. Aliás, é do estilo: a estrada é por aqui, não é? Então, mas o ponto está do outro lado desta estrada, ok, então vamos pelo mato. E quando há precipícios, ainda mais giro de nos mandarmos para lá com o carro ou whatever que o gajo está a conduzir. Um excelente jogo, sem dúvida. Mas só uma correção ao que disseste, Vitor. A última vez que eu chequei o mapa mundial, o Nepal não era uma ilha, meu. Era.
Sim, isso é verdade. Obrigado. Ok, bem. Passando então ao meu Play Now. Só vou falar de um jogo. Digam lá que não é espetacular. E esse jogo é nem nada mais nem menos do que o Witcher 3, porque ele saiu tipo há uma semana. Pronto. Então, Witcher 3. Há uma razão muito simples para eu ainda só ter. Eu só praticamente só joguei isto esta semana, porque perdi um monte de tempo com outra coisa que eu já vou dizer. Mas, peço desculpa pelo conteúdo sexual, não estava programado, mas, enfim, faz parte do trailer. De qualquer maneira, Witcher 3. Eu estava bem à espera disto porque eu gostei imenso do primeiro Witcher. Nunca acabei o segundo Witcher, não sei bem porquê. Comecei a jogar o jogo 2 vezes, nunca o acabei. Não sei se me desinteressei pelo jogo, não é mau, pelo contrário, mas enfim. Mas acabei o primeiro Witcher já há muitos anos e adorei o jogo. E este Witcher 3 é um típico computer RPG, embora tenha muita coisa típico de consolas, porque obviamente as versões de consola hoje em dia são muito importantes e portanto há muita coisa que também é típica dos RPGs nas consolas, ou seja, no fundo passámos um pouco mais a um RPG de ação do que propriamente um RPG tradicional de computador, normalmente por turnos, tal como era o primeiro Witcher. De qualquer maneira, o jogo continua a ser extremamente bom. Tem muita variedade de coisas para fazer. Os gráficos estão qualquer coisa de absurdo. São muito bons. A história, bastante interessante, por acaso. Devo dizer que, pelo que eu me lembro do primeiro da Witcher, era mais interessante do que este, mas mesmo assim a história continua a ser engraçada. E a única coisa que eu posso dizer mal do The Witcher é exatamente no modo de progressão, em que, mas no fundo não é bem um problema do The Witcher, é um problema da indústria no geral e deste tipo de jogos na indústria de hoje em dia. Que é, normalmente estes jogos querem o quê? Uma história épica, uma história bué da fixe, não sei o quê. Só que qual é que é o problema de fazer isso? Primeiro, é porque tem que ter alguém a fazer essa história e é preciso dar tempo a essas pessoas. E segundo, é sem dúvida, portanto, quanto mais há para contar, mais trabalho há para fazer dentro do jogo. Ou seja, o que é que costuma acontecer nestes jogos hoje em dia? O que acontece é, o gajo A, ok, vamos dar o gajo A, dá uma quest e diz assim, tu precisas de ir ao sítio X. E nós vamos ao sítio X e está lá o gajo B, ok, e diz assim, na boa, eu até te digo o que é que tu tens de dizer ao gajo A, mas eu preciso que tu faças uma quest Y, a quest Y. E vocês dizem, pronto, na boa. E quando vocês vão fazer a quest Y, há um gajo que vos diz, é na boa, eu até te dou isso para tu dares ao gajo B. E está lá o gajo C, não é? O gajo C diz, é na boa, eu dou-te isso para dares ao gajo B, mas o problema é que tens que fazer a quest Z. E vocês, bem, ok, já que tem que ser. Ou seja, vocês têm que fazer, para avançar o 50º na história, têm que fazer a quest do gajo A, a quest X do gajo A, a quest Y do gajo B, Z do gajo C, ok? Ou seja, o que é que se está aqui a acontecer? Está-se a prolongar, ok, a experiência de jogo e da main quest, mas não de uma forma interessante. Ou seja, estamos a prolongar, mas simplesmente encher chouriços, só para não dizerem na internet, porque o problema disto é a internet, só para a internet não vir dizer que é bué da fixe, mas eu passei isto em 4 horas. Porquê? Porque hoje em dia dá-se tanta importância às coisas secundárias e não sei o quê, porque é muito mais fácil de fazer, não é? Chega ali e mata 10 lobos, na boa. O gajo chega lá, mata 10 lobos, pronto, está a quest feita, não é preciso mais nada. Enquanto que, obviamente, que a main quest é muito mais difícil e muito mais trabalhado do que essas missões secundárias. Portanto, como é que se prolonga facilmente esta cena? Com este tipo de redundâncias dentro da quest principal. E isso é um grande problema, é uma coisa que eu não gosto e que o Witcher 3 faz bué. E eu até estava um bocado chateado numa quest porque aconteceu-me exatamente isso. Eu fui, disseram, e tal, o gajo A sabe onde é que está a cena que tu precisas. Eu, ok, vou ter com o gajo A. Que por acaso já é o gajo B, né? Porque o gajo A foi exatamente esse que me mandou ir lá.
E o gajo B diz, é na boa, mas sabes, tipo, tens que me fazer isto, ok, na boa. Entretanto, eu vou ao gajo que o gajo B disse e o gajo C disse, está bem, mas eu para fazer isso preciso da erva não sei das quantas. E nós vamos à procura da erva não sei das quantas. Portanto, há aqui uma série de situações redundantes que nos impossibilitam de avançar na história, até porque eu presumo que se a história fosse algo que fosse linear, ou seja, que a narrativa tivesse sempre a progredir, o jogo tinha muito menos tempo de jogo efetivo na main quest do que tem. Portanto, isto é um problema, não é um problema do Witcher 3, é um problema deste tipo de jogos hoje em dia, e é um problema da indústria em geral, porque simplesmente põe-se tantos recursos noutras coisas que a quest e realmente aquilo que é a progressão da história, que para mim é o mais importante neste tipo de jogos acaba por ficar um bocado em segundo lugar. Mas pronto, Witcher 3, eu não vou adiantar muito mais, até já adiantei mais do que eu queria, porque depois a minha review vai estar na revista Pro Start e vocês podem ler. É um jogo um bocado grande, por isso é que a review ainda não saiu e eu não vou fazer a review, obviamente sem acabar o jogo. E pronto, acho que é isso. Agora, queria só falar em algumas considerações sobre computadores nos dias que correm, porque eu montei há muito pouco tempo um computador, acho que até tinha falado, ou pelo menos mencionado isso no último GameStop. Ok, eu queria só dar algumas considerações e dizer-vos algumas diferenças das coisas agora para 10 anos atrás. O computador que eu tinha estava já algo desatualizado, mas eu comecei a construir computadores, ou seja, comprava as peças, construía já há algum tempo, e por isso apercebi-me desta situação. É que, hoje em dia, os jogos estão muito mais, mas brutalmente mais, bem optimizados para correr em qualquer que seja o hardware. Mas muito mais mesmo. Ou seja, é inútil, ok? A menos que estejam a pensar em longo prazo, e mesmo assim digo-vos, é inútil vocês comprarem uma placa gráfica que custe 1000€. É estúpido. Eu fiz esse... Eu vou-vos dar a comparação. Em 2005 saiu o Oblivion, ok? E o que é que o Ivan faz? Bem, isto tem que correr no máximo. Então, eu comprei uma gráfica nessa altura, que era uma XFX 7900 GTX Extreme, que custou uma módica quantia de 535€. Portanto, é quase o preço de um computador, que foi só a gráfica. E o que é que acontecia? O Oblivion não corria a 100%, digamos assim. Ou seja, o que vocês hoje em dia chamam 1080p, 60 fps, na altura para mim era 1680 por 1050, 60 fps. Ou seja, havia alguns drops de frame rate e era realmente muito complicado ter um jogo que puxasse tanto como o Oblivion a correr como deve ser. Outro exemplo que eu conheço muito bem é o exemplo do Gothic 3, que era um jogo estupidamente mal optimizado, muito mal optimizado, terrivelmente mal optimizado, mas que eu adoro e que na altura joguei bué, mesmo com aquilo muito mal optimizado. E lá está, tão mal optimizado. Hoje em dia, pelo que eu tenho estado a ver, isso não acontece nos jogos. Ou seja, vocês com uma placa gráfica de média gama conseguem provavelmente correr grande parte dos jogos nos seus settings mais elevados, tirando 1 ou 2 filtros. A placa gráfica que eu comprei, que é uma R9 280X, obviamente que não é só a placa que conta, mas é o mais importante para jogos. R9 280X, a mim foi um preço espetacular, graças ao Vitor, mas mesmo que se vocês a comprem nova, ela não é assim tão estupidamente cara quanto isso, e consegue correr-vos, pelo menos até agora, do que eu tenho visto, tudo em Ultra, ok? O Witcher 3 corre em Ultra na boa. A única coisa que vocês têm que desativar é uma cena que é um efeito qualquer do cabelo, porque é uma cena da Nvidia, ok? E que isso não funciona bem, obviamente, numa placa da ATI. De resto, podem pôr os filtros todos e ter tudo no máximo e 1080p, 60 fps, yes! E Master Race cenas que vão correr o jogo fluidamente na boa. Pode não estar a 60 fps, mas correm fluidamente, mesmo bem tranquilo. Outra coisa que eu ia dizer era o quê? Não se esqueçam que vocês, quando estão a construir um computador, se o vosso principal objetivo é jogar jogos, ok? Também é um bocado redundante dizer jogar jogos, mas pronto, se vocês querem é jogar, se estão a construir um PC para jogar, o processador, ok,
A única coisa que tem que fazer é conseguir aproveitar ao máximo a capacidade da gráfica. Ou seja, vocês não precisam de um i7 para jogar, é estúpido. É bué estúpido comprarem um i7 para jogar, porque vocês não vão aproveitar o poder do i7. Normalmente isso usa-se para renderização de vídeo e coisas desse género. Portanto, o que tem que acontecer é o processador tem que tirar partido máximo da gráfica. Eu aconselho-vos a olharem para as ofertas neste momento, se forem construir um computador neste momento, olhar para as ofertas de AMD, porque normalmente para jogos vocês vão ter um desempenho igual ou até superior no futuro por um preço muito mais reduzido do que um processador da Intel. Não dizendo que os processadores da Intel são inferiores, não é nada disso que eu estou a dizer. Estou a dizer que a AMD tem soluções mais em conta de processadores que conseguem fazer para aquilo que vocês querem exatamente a mesma coisa, ok? E que no futuro até podem ser melhores devido até a usarem mais cores, ou seja, a série 6000 tem 6 cores, a série i5, por exemplo, apenas tem 4 cores. Se os jogos começarem a utilizar todos os cores que vocês têm no CPU, no futuro, isso até vos pode ser benéfico. Pronto, era mais ou menos isto que eu queria dizer. Não sei se me estou a esquecer de alguma coisa, mas isto tudo para vos dizer o quê? Vocês hoje em dia conseguem com muito mais facilidade construir um PC capaz, bastante capaz, de correr todos os jogos que vocês querem por um preço muito mais acessível do que há 10 anos atrás, ok? Portanto, eu há 10 anos atrás lembro-me de ter gasto 1100 euros num computador que não corria todos os jogos em Ultra a 1050p, porque é a resolução do meu ecrã, que é 16 por 10, não conseguia correr todos os jogos em Ultra, e que era um computador que eu consideraria, portanto, em termos de equipamento superior a este, se formos ver as coisas pelos anos, ou seja, gastei muito mais dinheiro na altura para ter uma coisa que era, em termos de eficiência, inferior, ok? E eu hoje gastei muito menos para ter uma coisa que eficientemente é superior, ou seja, é excelente. Portanto, é uma boa altura até para vocês comprarem um computador. Isto, na minha opinião, deve-se também ao facto de, das empresas, das produtoras, quererem que os jogos estejam a correr bem na grande parte dos computadores, porque também não lhes interessa muito apenas ter um jogo a correr na elite, não é? Eles interessa-lhes que toda a gente tenha um computador que consiga correr, pelo menos minimamente, o jogo deles, e isso é benéfico, obviamente. Outra coisa interessante é que, com a arquitetura das consolas a ser tão parecida com as dos computadores hoje em dia, também é bastante provável que, se vocês tiverem um computador capaz de correr um jogo de PS4 hoje, e como vai haver muito poucos exclusivos no computador, provavelmente, nesta geração, é provável que um jogo que seja lançado em todas as plataformas, ou seja, PS4, Xbox One e PC, estou a excluir a Wii U, não para gozar com a Wii U, mas por razões óbvias, é normal que vocês, se conseguem correr um jogo agora, vão conseguir corrê-lo daqui a 3 ou 4 anos, porque aquilo que vai puxar vai ser praticamente a mesma coisa. Mas pronto, isto é só umas ideias para vocês. Portanto, com a nova geração, se vocês gostam de jogar PC e preferem essa experiência a uma experiência de consolas, acho que é uma boa altura para vocês o fazerem. Hoje em dia os componentes são relativamente baratos. Por algum motivo a RAM hoje em dia é estupidamente cara. Antigamente era a cena mais barata do PC, era a RAM. Hoje em dia, pelos vistos, é um bocado cara, mas pronto. Mas basicamente eram essas considerações que eu tinha para falar. Eu por acaso tenho a concordar contigo, porque também tenho. Foi algo que eu também reparei, eu até em off ontem, ou antes de ontem, até tinha dito ao Ivan que em relação ao Far Cry 4 o jogo está muito melhor optimizado que o 3, porque o 3 nem me corria, tinha que correr em médio, acho eu, e o 4 curiosamente corre em ultra. E atenção que a minha placa gráfica hoje em dia podem comprar por 100 euros, no máximo 110, 120, mais nada. E penso que até é capaz de estar até mais barato, mas é verdade, os jogos terem estado muito melhor otimizados,
como tu disseste bem, também as produtoras é que têm a ganhar com isso. De qualquer maneira parece estar a haver aí uma guerrazinha entre a Nvidia e a AMD, mas é algo que ia dar muita conversa, mas de qualquer maneira, se tiverem curiosidade podem pesquisar. O Witcher 3, como tu estavas a dizer, tem algumas coisas que só podem ser aproveitadas nas placas Nvidia, e obviamente quem tem placas pelo que eu AMD não percebi, ficou muito contente com é isso. apenas uma coisa e eu até achei que não era nada de especial. Acho que passo muito bem sem aquilo. É assim, a cena da guerra. Deixa eu só fazer aqui uma pequena cena. Portanto, eu não estava a ver o chat porque infelizmente me esqueci, mas portanto era o pessoal aqui do chat que estava a ter uma guerrazinha entre a Nvidia e a ATI, era isso? Não, eu estou a falar mesmo. Há uma guerrazinha aberta entre a AMD e a Nvidia, the real thing, e precisamente por causa disso que estavas a falar, e que não é só o cabelo, é uma cena que a Nvidia tem que se chama GameWorks, onde está incluída essa cena do cabelo, que se chama AirWorks. E o GameWorks muda completamente o jogo. Há vídeos a comparar isso no YouTube. O jogo fica muito, não quero dizer melhor porque é relativo, mas faz diferença ter o GameWorks ativo. E o GameWorks só trabalha em placas da Nvidia e por alguma razão o Witcher 3 é um desses jogos que vem melhor preparado para placas Nvidia por aproveitar esses melhoramentos. É normal. Isso aconteceu sempre. Jogos que vêm mais optimizados para a TI, outros que vêm mais optimizados para a Nvidia. É uma cena que sempre aconteceu. Eu lembro-me disso acontecer já há imenso tempo. A cena aqui que faz um bocadinho a diferença é que, por exemplo, a ATI, quando lançam qualquer coisa para melhorar um certo jogo, falam em código aberto, porque foi uma das cenas que sempre aconteceu em computador e que as empresas querem também é que o façam em código aberto para que o jogo corra também no computador do vizinho, por exemplo, porque a empresa tem que também vender para todos, não só para alguns. E a guerra está aberta porque o GameWorks não é código aberto e a própria Nvidia não deu, por exemplo, o código à CD Projekt Red. Portanto, é algo que é aplicado depois e que a AMD não tem como chegar lá e não tem como usar esses parâmetros e essas optimizações nas suas máquinas. Portanto, aqui quem está a ser um bocadinho mazinha é a Nvidia e há gente que gosta da Nvidia que também está um bocadinho contra eles por causa disso. É por causa destas pequenas coisas que começam guerras e que jogos depois acabam por ser mal otimizados noutras marcas. E obviamente que ninguém quer isso. Uma pessoa quer jogar o jogo e aproveitar o jogo em qualquer máquina e todos têm a ganhar com isso. Claro, e a AMD sempre foi boa, a ATI, desculpa, sempre foi boa nesse aspecto. A Nvidia sempre teve acesso a essas coisas. A Nvidia, por outro lado, está sem mazinha nesse sentido para. Eu não quero dizer com esta cena que um jogo, imagina, que tenha uns gráficos espetaculares, tenha que ser. Se eu tenho uma placa gráfica on-board, tenho que conseguir jogar o Witcher 3 no máximo. Não é isso. Okay. O que eu quero dizer é que as coisas estão muito mais optimizadas para certas placas gráficas mais fracas conseguirem ter uma excelente qualidade gráfica e não estarem ali a ver aquilo aos cubos e não sei o quê, não é? Como acontecia antigamente. Sim, mas pronto, basicamente era isso que eu tinha para dizer. E o meu playing now é mesmo só o Witcher 3, porque lá está, eu tenho gasto muito tempo com o computador. Ainda hoje estive a montar mais umas cenas e
enfim, a montar esta cadeira também, que fui comprar tipo há bocado, e portanto tenho gasto muito tempo a montar coisas do computador e a otimizar as coisas e a meter isto tudo como deve ser, a fazer o setup todo bonitinho e atualizar-me, digamos assim. PC Master Race. Yay. Ok, então só falto eu para o meu Play Now, não é? Então eu vou tentar ser um bocadinho breve. Antes de passar para os jogos que eu joguei durante a semana, queria fazer uma menção a outra coisa porque tem a ver com videojogos. E eu na última semana, não tenho certeza se comecei até antes do outro episódio, mas acho que comecei até no dia em que gravámos na semana passada. Comecei a ver uma série de anime que é do JoJo's Bizarre Adventure. Aí está a ligação com o mundo dos videojogos, que para quem conhece, um jogo muito engraçado para a Dreamcast e que agora até tem uma versão para PS3 também. Um jogo novo, não é uma versão desse mesmo jogo. E a série é muito fixe, é completamente passada da cabeça. É aquela típica, quer dizer, não é nada típica, não é? Não posso dizer que isto tem alguma coisa de típico, mas basicamente eles começam no Japão, o Jojo e o seu avô, e têm que derrotar o mauzão, não é? O mauzão, há sempre o mauzão. E o mauzão está no Cairo, no Egito. Então a cena fixa é que eles fazem essa viagem toda, desde o Japão até ao Egito, mas claro que não é linear, não é? Que eles têm imensa coisa que acontece pelo caminho e são sempre atacados por vários inimigos, e aí é que entra a cena dos personagens do jogo. Para quem conhece, vão aparecendo assim um a um, tipo challenge, não é? Eles estão a passar num sítio qualquer e o carro deles explode porque alguém lhes faz alguma coisa, tipo, e começa logo aí uma batalha com um gajo qualquer. Aquilo é baseado em cartas de tarô, ou seja, cada uma das personagens tem uma espécie de não é uma habilidade, aquilo é uma personificação da habilidade numa espécie de uma personagem também que surge como se fosse um espírito deles, não é? E que são baseadas nas tais cartas do tarot. Por exemplo, a do Jojo é a carta estrela e tem uma habilidade específica. Outro é a lua, outro é a torre. Pronto, é conforme a carta do tarot, eles vão tendo personagens diferentes e habilidades diferentes. E isso é muito porreiro. Só que para finalizar também, porque vou só aconselhar a verem se gostarem assim de coisas relacionadas com os jogos e também muito maradas, e para rir e para achar estúpido e para achar fixe ao mesmo tempo. Porque aquilo tem muito humor estúpido e humor até engraçado às vezes. E aquilo tem coisas muito fixes, como muitas batalhas não se resumem só a eles andarem à porrada uns com os outros. Muitas vezes, não querendo fazer spoiler para quem quiser seguir a série, mas há um episódio em que eles têm que ganhar ao inimigo através de apostas, e fazem apostas com um jogo, com um copo, com um póquer, com outras coisas quaisquer. Já vi um episódio também em que eles tinham que ganhar ao adversário com jogos mesmo, videojogos. Eles fazem lá uma consola tipo bem manhosa, com um comando que parece um boomerang, assim, uma coisa mesmo a brincar com a situação.
Mas é muito fixe. Quem tiver paciência e interesse, até porque aquilo já vai em 44 episódios, mas vem-se bem porque são 20 minutos, aquilo passa no instante. Tenho visto assim, tipo, às grafadas de um 5 ou 6 de uma vez, que aquilo passa no instante. É muito porreiro. Pronto, e passando agora para o Play Now, uma brevíssima referência novamente ao Apotheon que eu fiz como Pick of the Week da semana passada. Continuei a jogar mais um bocadinho. É mesmo muito bom. Gostei imenso do jogo, estou a gostar imenso do jogo e como eu disse na semana passada, vai ser de certeza um dos meus favoritos, pelo menos um dos meus indie favoritos do ano. Depois, uma coisa que eu espero ganhar um ponto de consideração aqui do Ivan. Voltei ao Persona 4. Eu tinha começado já há bastante tempo atrás e acabei por deixar a meio porque tinha muito pouco tempo. Ou seja, eu até podia ter algum tempo livre, mas com o trabalho e outras cenas, life and etc. Acabava por não ter o tempo que é preciso seguido, não é? Para me dedicar ao Persona. E até porque é um bocado complicado sentar-te durante, nem que seja só tipo 20 minutos e dizer vou passar aqui um bocadinho de Persona, não é? Não dá. Mas agora que finalmente, como eu disse na semana passada, estava assim um bocado à deriva depois de ter acabado o Ni no Kuni e de começar o Eternal Sonata e ter deixado assim de lado, decidi não voltar, mas recomeçar, ou seja, não conseguia continuar de onde deixei porque fiquei assim perdido e já nem me lembrava o que é que tinha acontecido antes, nem nada. Foi mesmo reset, apagar o save que tinha, começar do zero e estou a jogar outra vez. Estou a adorar, claro. Está a ser brutal, apesar de ainda me estar a ambientar com algumas coisas que para mim que eu sei que vou ser decapitado por muita gente, mas que não sou um grande conhecedor da série e que para mim ainda são conceitos um bocadinho estrangeiros, como a parte das personas, de fundir as personas porque tenho sempre medo de estar a fazer asneira, não é? E se eu agora faço isto e depois não posso voltar atrás, ou para voltar atrás vai ser um pincel do caraças, então ando aqui sempre a pensar se é de fazer as coisas ou não. Mas está a ser muito fixe. Ainda estou muito no início, só tenho cerca de 5 horas de jogo, o que não se traduz também em muita evolução, tendo em conta que posso ter passado algum tempo ainda a evoluir logo assim na primeira dungeon. E avançando, porque eu sei que vou continuar com isto e portanto para a semana irei falar, para a outra semana irei falar, portanto não vou perder muito mais com o Persona 4. E vou passar ao meu Pick of the Week, que foi o jogo que eu experimentei para passar tipo aqueles minutos, lá está, quando não me podia dedicar a sério ao Persona 4. Gosto de ter sempre aqui um jogo assim mais arcade para gastar esses tipo 15, 20 minutos antes de sair ou antes de ir almoçar, uma coisa assim. E já há imenso tempo que tinha para experimentar o Bayonetta e finalmente deu-me para experimentar agora. E vai ser o meu Pick of the Week. Por acaso eu já tinha ouvido falar imenso e muito bem do Bayonetta, mas realmente nunca tinha tido a oportunidade de experimentar. Foi desta e foi muito fixe porque eu já estava à espera mais ou menos do que é que viria aí. Mas foi uma agradável surpresa porque tem aquelas cenas, para quem já jogou, aquelas cenas over the top, algumas a esbarrar no ridículo,
mas é engraçado e é aquela coisa para desbravar, para botar para a frente e siga e matar aí uns anjos, não é? Matar uns anjos, sempre foi uma coisa desde muito cedo que era um sonho meu, que era matar os anjos, os portugueses, os anjos portugueses. Mas não podendo, mato esses anjos. Não, mas estou a gostar bastante até do jogo e acaba por ser um bocadinho repetitivo. O quê? Só os ex-chefes é que podem matar os anjos. Isso acontece no jogo. Eu queria ver esse evento, Anjos versus Excesso, num ringue. Epá, desde que não passa a música deles, na boa. Não, é só a porrada, é para ver o Last Man Standing. E pronto, não tenho assim muito mais para filosofar acerca de um jogo como o Bayonetta, portanto acho que podemos avançar. O Ivan estava ali a mostrar o jogo que me vai dar a troca pelo Tales of Vesperia. Eu acho que sim. Não, nunca te daria essa troca porque foi o Parraidance que me ofereceu. Porra, Parraidance. O Parraidance é este gajo que está para aqui a atrofiar o chat. Ele quando chega fica tudo maluco. Quando chega ao chat fica tudo maluco. Capa. Ué. Deixa-me só responder aqui a um comentário que eu vi ali o Super Tremoço a dizer No Game No Life, excelente anime para quem não conhecer. Concordo, também já vi há uns tempos atrás e também tem assim alguma coisa a ver com jogos, pelo menos não com videojogos, mas com jogos no geral. Tabuleiro até é mais, se bem que não tem assim a ver com nenhum jogo de tabuleiro tradicional, por assim dizer, mas é muito engraçado e também vale a pena para quem gostar de anime, pronto, e desse tipo de anime. Já agora, duas recomendações. Uma de anime que é muito bom, já agora se alguém que estiver a ver goste, do Eve no Jiken. É muito fixe, muito, muito interessante. E estou para aí, acho que estou no 4º episódio e estou a curtir o bué, por acaso não falei nisso, mas assim que o Miguel falou em séries eu apercebi-me, que não é bem uma recomendação porque provavelmente muita gente já viu, mas estou finalmente a ver o Twin Peaks e é bué de louco. E acho que me vou lembrar para sempre do nome Laura Palmer. Deixa-me só pôr aqui também dos comentários que foram feitos através do Facebook. O Rui Ferreira está a comentar através do Facebook. E os dois comentários são dele. Em primeiro, a fazer aquela observação ao Witcher 3 que o Ivan falou. Também chateia um bocadinho andar ali a encher chouriços, como tu disseste bem. E depois fala também do JoJo's Bizarre Adventure da Dreamcast, que é um grande jogo. E dá os parabéns pelo bom gosto ao Miguel, em relação àquele falou. Já agora, se alguém tiver um que queira oferecer, estejam à vontade. Podem enviar para... Não, claramente tem que vir primeiro para mim, que fui eu que falei nele. Claro, por isso estou primeiro. Ok, é justo. Se alguém tiver 2 cópias, então a segunda vem para mim. Pronto, está bem. Portanto, posto o nosso play now, vamos passar à parte interessante. Mais uma vez, obrigado aos que nos deixaram perguntas, porque isto ia ser um especial perguntas e respostas. Estejam à vontade para fazer quem nos acompanha. Sim. Durante o podcast. Quem nos acompanha há muito tempo já deve ser um bocado complicado, porque nestes 2 anos, o podcast faz 2 anos daqui a 2 dias, se não estou em erro. É um facto ser assinalado. Acho que foi no dia 28. 2 anos não, 1 ano. Não, já vão 2, Miguel. Não. 2, Miguel? 2 anos, sim, 2 anos. Parece que pois é. Eu sei que parece que começámos a semana passada. Não, estava a pensar em 2014. Eu acho que o primeiro episódio foi emitido no dia 28.
de maio de 2013, mas não tenho a certeza em relação a isso. De qualquer maneira, estamos a. Foi. Se calhar foi dia 28. Pronto, olha, são 2 anos aqui com estes dois amigos que ficaram mais amigos. O Retro Gaming tem destas coisas também, o que é uma cena excelente. Por isso, sejam amigos uns dos outros e deixem-se de coisas, digamos assim, coisas. Portanto, o Super Tremoso está aqui a dizer que tu andas a perguntar ao Miguel. Mas o Miguel é que costuma estar atento a estas coisas, curiosamente, e não eu. Mas pronto. De qualquer maneira, como eu estava a dizer, e como o Ivan disse, estejam à vontade para mandar mais perguntas pelo chat ou pelo Facebook, como preferirem. De qualquer maneira, vou começar aqui a pôr as perguntas do pessoal. Em primeiro lugar, o Bruno Cerqueira pergunta-nos qual a franquia que dispensavam sem olhar para trás. PES. Isso para mim é. Já. Pois, epá. Eu respondo já. Tudo que for Barbie e Shelley Club não faz parte do universo dos videojogos. É uma franquia, portanto é dispensável. Yeah. Agora, sendo mais conhecido, não, é uma pergunta muito difícil. Epá, eu ia para o óbvio é tipo, epá, PES. Yeah, I don't care. Por mim também. Mas assim, algo mais conhecido ou que seria possível de eu gostar, mas que eu não acho piada nenhuma. Uau, não é muito fácil. Se formos a ver bem, em todas as franquias, se calhar há sempre um jogo ou outro que marca, de certa forma, que faz desta uma pergunta mesmo muito difícil. Mas o PES também era uma boa cena que podia ser abolido, sem problema. I'll tell you what. Wild Arms. I don't care. O quê? Wild Arms. Nunca consegui gostar daqueles jogos. E agora o pessoal diz, ei, o quê? Riot! Epá, yeah. Nunca consegui gostar daquilo. Sim, eu não posso dizer, acho que não quero dizer isso sobre nada, porque é bom que haja esses franchises que para mim podem ser escusados terem sido lançados, mas se há imensa gente que gosta, não vejo nada contra isso. Agora, para mim há imensos que para mim não fazem sentido, porque não jogo, não gosto deles, não gosto de jogar jogos de futebol, de Call of Duties e Battlefields e por aí fora. Para mim, agora não vou ao ponto de dizer que era escusado de serem lançados, porque há imensa gente que gosta e não me faz espiga nenhuma que eles gostem disso, portanto, por mim é na boa. Pois, exato. Pronto, acaba por ser uma pergunta um bocadinho complicada. Mas passamos à frente então. Para uma pergunta do João Moreira. E o João Moreira pergunta, vamos resumir isto apenas a um jogo, para não estarmos aqui a debitar, qual a sequela que foi tão boa ou melhor que o original? Devil May Cry 2, sem dúvida. Ganda jogo de merda. Porra, desilusão aquela sequela, what the fuck. Eu vou responder Mass Effect 2. Pronto. Boa. Se bem que eu discordo. Acho que o Mass Effect 1 era muito melhor. A sério? Yeah. Mas sabes porquê? É exatamente por aquilo que estávamos a falar no Witcher 3, porque o Mass Effect 2 faz exatamente a mesma coisa. Has de reparar que a história do Mass Effect 2 é
Como é que é, pessoal? Então estamos aqui para o Mass Effect 2 e não sei o quê, e epá, olha, por acaso isto ficou tudo destruído, levámos um míssil e isto destruiu-se tudo. Então agora o que é que a gente vai ter que fazer? Precisamos de uma crew nova que é para salvar o mundo. Então o que é que o jogo é? É tu, ai tal, epá, grande cena, aconteceu uma grande cena, ok, agora tens que ir buscar a tua crew. 30 horas de jogo, ok? E depois no fim, epá, agora vamos salvar o mundo, pronto. E é assim o plot do Mass Effect 2. Isso é verdade. Isso é verdade. É tal cena do problema que é redundante. Sim. Mass Effect 1, por acaso, achei um bocadinho repetitivo demais. E foi um bocadinho mais que ali. Achei que o Mass Effect 2 aproveita melhor o. Não é aproveita melhor, mas há cenas mais distintas, digamos assim. Planeta para planeta. No Mass Effect 1 havia muita lua e muito planeta que parecia onde já nós tínhamos estado. Sim, isso é verdade. Mas em termos de história, gostei muito do Mass Effect 1 e o Mass Effect 2 para mim desiludiu um bocadinho nesse aspecto. Se bem que o Mass Effect 2 é excelente, não é por aí? Por acaso estão aqui umas sugestões interessantes. É das melhores trilogias. O Uncharted 2, grande jogo, muito melhor do que o primeiro. Quer dizer, não é muito melhor, mas é mais fixe. É praticamente a mesma coisa. Era o que eu ia dizer. Yeah. Está aqui o DMC3, é Game of the Year. O DMC3 é brutal, ainda bem. Depois está aqui também o Assassin's Creed 2 e é muito melhor que o primeiro. Se bem que eu gosto do primeiro, Assassin's Creed. Eu também. Mas eu veio-me à cabeça logo quando fizeste a pergunta que foi o Half-Life 2. Porque não faz nada de espetáculo. Ok, tem a Gravity Gun, está-se bem. Mas no fundo é um jogo bastante similar ao primeiro, mas simplesmente é melhor do que o primeiro em tudo. E isso é excelente. Também me lembrei do Arkham City, assim de repente. Pois, nesse aspecto não tenho opinião, porque eu não o joguei. Sim. Sacanagem. E tu, Miguel, lembras-te alguma coisa? O Super Termoço disse ali aquela que eu me estava a lembrar, que é a mais. Aliás, ele está a dizer aquelas que eu me lembrava mais recentes. Está a dizer quase todos. O Uncharted 2, o Portal 2, estava-me a lembrar agora também, ele acabou de escrever no chat. Mas o Uncharted 2 era o que eu me estava a lembrar mais recente, até porque eu já falei aqui no podcast, como vocês devem se lembrar. Gostei mais do que do 1 e até do que do 3. Mas sei lá, por acaso é uma coisa que até é bastante recorrente em jogos já muito bons. Depois o segundo título ser pelo menos tão bom, e há bastantes que até melhoraram um bocadinho nisso, até em jogos mais antigos, em jogos mais retro, tipo... é discutível, mas a maior parte do pessoal gosta do Streets of Rage 2 mais do que do primeiro. Eu gosto imensamente dos dois por razões diferentes e não consigo escolher um, mas consigo ver porque é que gostam mais do segundo. Um bocadinho mais polido, mais refinado, aquilo que era bom está excelente no segundo. Se calhar... o grande Diablo, não é? Diablo 2 é tipo masterpiece. Esqueci-me disso, man. Como é que é possível? Claro. Melhor que o 3 também. Mas não sei, há muitos exemplos. Se formos um bocadinho ao antigo, lembramos daquelas cenas de Command & Conquer, Warcraft. Isso normalmente eram mudanças radicais até, uns para os outros. Age of Empires. Age of Empires, deve haver. Olha, o HR Gamer disse Street Fighter 2, man. Sim, é como o Sonic 2. Não há sequelas, não há muitas sequelas tão bem sucedidas como a Street Fighter 2, não é? Quer dizer, acabou por spawnar uma infinidade de clones. Ainda hoje os jogos são clones de Street Fighter 2. É verdade. Há imensos exemplos. Outra pergunta. Esta feita pelo Rafael Lanita.
Ele escreveu assim: quais preferem, de silicone ou naturais e porquê? Bem, essa pergunta para mim é fácil de responder. Naturais, sem dúvida nenhuma. Até porque as de silicone normalmente ficam com um feitio meio estranho, man, meio artificial. E depois aquilo ao tacto é um bocado Sim. pac, pac. Não é tão blup, blup, estás a ver? É mais pac. Não sei, é estranho. Portanto, não. É exatamente isso. Silicone não. Naturais all the way. É exatamente Big isso. Naturals no Google. É isso mesmo. E pronto, podem satisfazer-se à vontade. Estamos a falar de teclados, não é? De membranas de Sim. silicone ou os naturais, Sim. não é? Naturais. E autóxicos são melhor, é isso. Pronto. Sim, claro. Exato. Teclados. Naturais. Super tremoso, escreve aqui, tipo, Ana Malhou, uma médica outra. Exatamente. São estrábicas. Há teclados assim. Sim, sem dúvida. Vamos avançar, que é melhor. O Luís Filipe Teixeira deixou-nos um testamento com algumas perguntas. A primeira é diretamente para o Ivan. Ivan, como conseguiste o Symphony of the Night? Foi na altura do lançamento ou largaste a alta nota mais tarde? Ok, eu presumo que o Luís esteja a referir à versão PAL. Mas a verdade é que eu ainda não tenho a versão PAL. E a verdade é que eu, quando construí este PC, este mês, eu ia comprar o Symphony of the Night. Simplesmente como tive possibilidade de construir um PC novo, não o fiz. Mas digamos que tive o dinheiro na conta para pagar ao eBay, para mandar vir o Symphony of the Night. E depois aconteceu uma cena onde eu tive mais dinheiro disponível e acabei por optar por construir o PC novo. Por isso eu ainda não tenho a versão PAL, ainda. E há um motivo muito simples para eu ainda não ter a versão PAL. Não é até pelo dinheiro, porque simplesmente não compro jogos durante o mês todo e compro o Symphony of the Night, não é por aí. A cena é, eu não gosto de comprar online. E epá, não me sinto à vontade em comprar uma coisa que é um valor tão alto no eBay. E agora vocês dizem, mas é na boa, porque só correr mal o eBay tipo reembolsa, blá blá blá. Está bem, eu sei, mas mesmo assim eu fico sempre naquela de pode ser que um dia eu consiga encontrar em Portugal, mesmo que pague um bocadinho mais caro, não me importe desde que compre em Portugal e consiga ver o jogo e essas coisas todas. Portanto, esse é um dos motivos para eu não ter o Symphony of the Night. Outro motivo para eu não ter ainda o Symphony of the Night e não ter assim grande pressa de ter a versão PAL é porque eu já joguei o jogo. Ok? E onde é que eu joguei o jogo? Eu tenho duas versões do Symphony of the Night. God damn it. Esta foi a versão que eu joguei. Ok. Vocês vão dizer, este gajo é maluco. Não, é na boa. Se isto sair, para eu vos mostrar. Não é? Okay. Esta foi a versão que eu joguei do Symphony of the Night. Esta é a versão NTSC-J da PlayStation, que tem todos os extras que estão na Collector's Edition da versão europeia, que na verdade no Japão isto é a versão normal, que traz esse conteúdo da Collector's Edition, que é tipo CD de áudio e mini banda desenhada do jogo. Portanto, esta foi a versão que eu joguei. Isto é totalmente jogável em japonês, não há problema absolutamente nenhum. A única coisa que eu tive que fazer foi arranjar uma lista dos itens, porque obviamente que os itens têm uma descrição que eu, não sabendo japonês, não sei o que é que eles fazem. E portanto, arranjando uma lista dos itens, vocês conseguem jogar a versão japonesa do Symphony of the Night sem problema absolutamente nenhum. Curiosamente, esta versão subiu bué de preço nos últimos tempos, não sei porquê. Eu quando comprei esta versão japonesa do Symphony of the Night, ela custou-me, com portes, não chegou a 15€. E hoje em dia, se vocês forem ao eBay, é muito mais caro do que isso. Para além desta versão do Symphony of the Night, tenho também aquela versão que é supostamente a versão Ultimate e que toda a gente quer ter do Symphony of the Night, que está aqui, que é a versão da Sega Saturn, porque traz uma personagem extra
e traz bosses, mais bosses, e tem uma data de coisas opcionais que vocês podem fazer. Eu joguei ainda uma beca deste com a Maria, que é a personagem opcional aqui na versão de Sega Saturn, mas nunca acabei a versão de Sega Saturn. Portanto, esta costumava ser a opção mais fácil para vocês jogarem o Symphony of the Night. Esta é apenas por uma questão de o Symphony of the Night ser um dos meus jogos favoritos e eu ter muito prazer em ter esta versão, que supostamente é a melhor versão do Symphony of the Night. A versão PAL, lá está, não sinto muita necessidade ou não quero bué ter, porque primeiro já joguei o jogo, segundo, sim, é bué da caro e tem que ser numa altura onde eu tenha mais dinheiro. Como eu até já disse, por acaso calhou mal, mas sem dúvida que vou acabar por comprar a versão PAL do Symphony of the Night mais tarde ou mais cedo. Mas a pergunta era como é que eu tinha obtido o Symphony of the Night. A versão europeia ainda não obtive. Estas duas, uma comprei online e lá está, não chegou aos 15€, a versão da PSX. A versão da Sega Saturn é um bocadinho mais cara, mas eu comprei em Portugal a um amigo e ficou bastante em conta, digamos assim. Ele ainda pergunta se existe, além desse, se há mais algum Castlevania que ainda não tenhas e porquê que não? Portanto, é assim, considerando que eu tenho o Symphony of the Night, embora não seja a versão PAL, eu tenho todos os Castlevanias que foram lançados, incluindo o Judgment, que é uma ganda shit, que é mesmo muito nojento, mas eu tenho todos os Castlevanias, a versão PAL, à exceção do Symphony of the Night, versão PAL, e do Dawn of Sorrow. Porque é que eu não tenho o Dawn of Sorrow? Porque por acaso ainda não comprei. Eu também já joguei o jogo no R4 da DS. Por acaso ainda não comprei o jogo, até é relativamente barato. Simplesmente, ainda não apareceu aqui em Portugal para eu comprar e ainda não mandei vir. Mas é daquelas coisas que não é muito urgente, porque não estou a ver aquilo subir muito de preço, pelo menos para já. Mas sim, tenho que mandar vir, porque é assim, mandando vir o Dawn of Sorrow, eu tenho todos os Castlevanias que foram lançados. Fica-me só a faltar, na versão PAL, o Symphony of the Night, que não é o mais caro. O Vampire's Kiss é mais caro do que o Symphony of the Night, sem dúvida alguma. Ou pelo menos costuma ser. A próxima pergunta do Luís, direcionada a mim, qual foi o puzzle game que mais tempo te acabou, mas que sabias que não estava a ser nada de especial? Sabias que estavas a perder tempo, mas simplesmente não conseguiste largá-lo. Ok, sim, eu gosto bastante de puzzle games, mas normalmente eu jogo os jogos porque gosto deles. De qualquer maneira, eu vim aqui ao Steam, porque eu tenho isto por categorias. Eu tenho aqui um jogo que se chama Fairy Solitaire, que é um jogo provavelmente conhecem melhor de outros títulos como o Three Peaks ou o Saint One. Não sei se conhecem, pronto, mas é um jogo, é uma espécie, é um género de solitário. Há muitos tipos de jogos de solitário com cartas. E o Fairy Solitaire é um jogo que não tem história e nos níveis andamos apenas a fazer sequência de cartas, digamos assim. E da primeira vez que joguei, primeira e única vez que eu joguei este jogo, gastei 2 horas nele, portanto, para nunca mais lá voltar. Porque é só aquilo e mais nada. Portanto, acho que isto responde à questão do Luís. E finalmente, para o Miguel, porque o Luís fez uma pergunta a cada um. Miguel, já abordaste bastantes consolas no teu start. Existe alguma retro que tens pena em ainda não ter? Algumas? Felizmente, em termos de consolas retro, não me posso queixar e acho que estou bem servido. No entanto, há sempre uma coisita ou outra que não me importava de ter por
mais por curiosidade e por colecionismo também. Por exemplo, tenho uma grande curiosidade e algum fascínio pela PC Engine, ou TurboGrafx 16, mas principalmente pela versão japonesa, por ter mais escolha, por ter mais jogos, apesar de muitos deles ser complicado de jogar sem uma versão emulada com patches de tradução ou uma coisa do género, mas mesmo assim há muita coisa que mesmo assim dá para jogar um platformer. Não, naquela altura não havia grande história, não é preciso perceber grande japonês, e montes de shmups que existem para a PC Engine, e há muita coisa perdida naquela consola, porque cá nunca foi grande, nunca foi nada praticamente. Yeah. Mas lá foi das... É igual a nada. Sim, cá não tem expressão praticamente nenhuma. No entanto, na altura em que ela saiu, foi das consolas mais populares no Japão, e que até teve algum tempo, em termos de popularidade, à frente da Mega Drive, que para nós é impensável, não é? Mas pronto, tem alguma curiosidade, e claro, impossível de colecionar para mim, Neo Geo. Isso acho que toda a gente aqui partilha esse gosto. Pá, não é impossível, tens é que deixar de comer. Basicamente, deixas de comer. Compras o joguito Neo Geo. Pronto, opá, hoje como cereais e compro um King of Fighters ou um Metal Slug. Para além disso, é como eu digo, tenho imensa curiosidade também com um mundo que para mim é muito alien, porque é preciso, julgo eu, ter alguma paciência e dedicação e perceber alguma coisa do assunto para se afundar mesmo no mundo dos microcomputadores, e tipo Spectrum, Amiga, por aí fora. Também é uma parte do retro gaming que me fascina bastante, mas que sinceramente não tenho. É preciso ter alguns conhecimentos do hardware, principalmente, para pôr aquilo tudo a funcionar e para dar os ajustes certos para trazer aquelas máquinas um bocadinho para a atualidade. Não percebo, por isso não vou esticar nessa conversa. Mas por acaso tenho bastante curiosidade e tenho muito respeito, principalmente pelo pessoal que domina muito essas áreas, e essas máquinas icónicas para nós. De resto, não estou a lembrar assim de nada que eu não tenha de consolas retro e que gostasse de ter. Mas CDI, não está assim. Quero, e uma 3DO também quero. Para jogar o Wand of Cam. E para jogar o 3DO Plumbers Wear Ties. Olha, por muito estranho que pareça, por acaso esqueci-me disto, quero um Game Boy clássico. Ok. Não tenho um tijolo, quero um tijolo. Legit. Fica registado na minha memória, pode ser que eu encontre um. Não é fácil, por acaso. Se quiseres um para coleção, eu dou-te. Tenho para aqui outro mais. Daqueles para estar quietinhos na prateleira. Sim. Não deve estar a trabalhar muito bem. Luís, depois remata este testamento todo com a seguinte questão. Com tantos jogos que temos nas nossas coleções, existe algum, ou existem jogos que nunca foram colocados nas vossas consolas, PC, ou tentaram experimentar pelo menos 10 minutos cada? Nem sequer vou dizer Eu tenho jogos... não tenho entrado, porque são tantos.
Pois é, eu ia dizer precisamente a mesma coisa. Eu tenho jogos que nunca entraram. Conheço tudo o que compro e sei o que é que compro, obviamente, mas há jogos que nunca. Há jogos que ainda não jogo. Epá, há imensos. Mas é assim, a minha defesa. Tudo o que eu compro é com o intuito de eventualmente jogar. Ok? Mas não dá. Tenho muita coisa que só. Pois. Tenho muita coisa que só meti na consola para ver se estava tudo bem, para testar. Dá o boot screen, entra no jogo e tal, saca cá para fora. Mas normalmente faço questão de jogar pelo menos 2 minutos para ver se está tudo bem. Até se for alguma coisa que eu não tenha, que conheço bastante bem, mas que nunca tenha jogado muito porque nunca tinha tido esse jogo, acabo por perder até algum tempo a jogá-lo, mas normalmente faço questão de jogar nem que seja 1 minuto ou 2 todos os jogos que me aparecem. Mas sendo muito justo, há muita coisa que eu experimento e encosto porque eventualmente hei de pegar naquilo, mas não acabam por ficar um bocadinho encostados porque ainda há muita coisa que não cheguei a jogar. Ok, pronto, está respondido aqui o testamento do Luís. E obrigado a ele pelo grandioso texto que escreveu. Vou intercalar aqui a lista que eu tinha aqui de perguntas com uma lançada pelo Johnny, ou Perraidens, como vocês dizem, se quiserem. E ele pergunta qual é o nosso shmup favorito. A minha resposta, eu sei exatamente qual é. É o Tyrion 2000. Que já é um bocado antigo e eu joguei no PC, Windows 95 ou 98, acho que foi no 95. E há o Tyrion 2000. Gosto bué desse jogo. E vai sempre continuar a ser o meu shmup favorito, provavelmente. Mas, e já agora, em agradecimento, este foi um jogo que por acaso o Parraidens me ofereceu e que era. Epá, é o único shoot 'em up que eu queria. Ok, também quero o Subterrânea, mas isso é um bocadinho diferente. Daqueles jogos que eu ainda queria para a Mega Drive, ele ofereceu-me um deles e era o Empire of Steel, que é um shoot 'em up e que é bué da fixe. Ainda não tinha, por isso, obrigadão. Muito fixe. Muito bom. É um dos meus favoritos. Eu não consigo escolher um. É praticamente impossível para mim, mas pá, da era 16-bit há centenas que eu gosto. Adoro o que o Ivan mostrou, o Biohazard Battle, o Thunder Force 4, julgo que é o 4 que eu me estou a lembrar, acho que é esse que eu tenho. Sei lá, para a SNES, o Super Aleste, o UN Squadron, os R-Types, não é? Gosto do primeiro R-Type, principalmente. Não sei se é o melhor, se não, mas é o que eu me lembro melhor. Sei lá, imensa coisa, não consigo lembrar de tudo. É mesmo muita coisa. Depois na Neo Geo há bastantes também. Gosto do Strikers 1945. Não sei. É altamente. Mas o meu favorito, ele também sabe qual é, porque falámos disso há uns tempos. E o Guange, eu estou sempre a falar do Guange. Até foi o jogo que eu dei 2 Kick of the Week e tudo. Portanto, é sem dúvida o meu favorito. Recentemente falei do Cinemora também. Foi bem challenging. Entre o Bullet Hell. Mas o Guange foi Guange ou Guang, não sei bem como é que se pronuncia aquilo. Japan. Foi sem dúvida o shmup que mais me surpreendeu. Por alguma razão.
Ora bem, o Johnny depois diz aqui no Love for Salamander, eu nunca joguei, portanto, isso. Boa. O João Silva, para continuarmos aqui, as perguntas que nos foram deixadas previamente no Facebook. João Silva pergunta qual é. João Silva, que é o nosso amigo super tremoso, pergunta qual é o jogo favorito de cada um. É uma pergunta difícil. Isso é boa má onda. Tipo. Eu sei qual é o meu jogo favorito. É mesmo cenas da super tremoso, né? Eu sei qual é o meu jogo favorito, só que eu não gosto de dizer que é porque... É Diablo 2. É Diablo 2. Mas eu não gosto de dizer que é porque há bué jogos que eu gosto de bué. Mas sem dúvida que o Diablo 2 é o jogo com que eu perdi mais tempo na vida offline. E que joguei mais vezes o modo campanha e adoro aquilo. Aquele jogo para mim é perfeito, tem tudo aquilo que eu gosto. Mas é uma pergunta é difícil porque lá está, por exemplo, há imensos jogos que eu adoro e que muitas vezes não gosto de fazer distinção deles do estilo, não, este é o meu segundo favorito, porque não é que eu goste menos, só que gosto mais do outro. Mas se eu tivesse que escolher para dizer é o meu jogo favorito, dizia o Diablo 2. 2. Eu também, para mim também é uma coisa extremamente complicada, mas eu costumo dizer que é o Fallout 3 ou o Fallout New Vegas, porque foram jogos onde perdi imenso tempo e portanto vou manter na onda. Mas há imensos jogos que eu podia no mesmo patamar, digamos assim. Qual foi o primeiro jogo que jogaram? Primeiro. É assim, eu não sei dizer qual é que foi o primeiro jogo que joguei, ok? Posso, por exemplo, dizer que meu pai tinha um Spectrum 48K, cujo eu não me lembro de jogar nada. Sei que havia um jogo de carros, em que aquilo era tipo um pau com 4 paus mais pequenos, que eram as rodas. E eu lembro-me disso, tenho essa memória, estás a ver? E depois, o que eu me lembro mesmo foi quando tive o 386. Não sei qual foi o primeiro jogo que eu joguei, mas deve ter sido ou o Prince of Persia, ou o Titles of Fox, ou o Test Drive 2, ou o Prehistoric, ou outro qualquer destes que eu agora não me consigo lembrar de todos, mas há de ter sido um desses jogos. Os que eu me lembro mesmo de jogar ao início, acho que era o Prince of Persia, era o Prehistoric, o Titles of Fox. Há uns quantos jogos que eu nunca me lembro deles. O Kings of the Beach também era um jogo que eu joguei bem nessa altura, que é um jogo de vôlei, man. Eu adorava aquilo. Havia também o Winter Challenge. Estou a dizer os primeiros jogos que eu me lembro de jogar. Não sei dizer mesmo qual é que foi o primeiro, mas foi algum destes. Numa consola foi Revenge of Shinobi. Porque aquilo vinha com o Sonic, mas eu olhei para a capa e aquilo tinha um ninja e eu aqui, ok, quer jogar isto? E então foi o Revenge of Shinobi. Eu lembro-me de alguns desses títulos que falaste também, principalmente do Prince of Persia. Tenho memórias muito antigas disso, apesar de não ter sido esse o primeiro jogo que eu me lembro mesmo. Lembro-me de memórias assim mesmo muito distantes, porque deve ter sido quando eu ainda era mesmo muito novo e portanto nem sei se posso considerar que joguei. Acho que carreguei em botões, não sei o que é que eu fiz. E foi numa TV Game, uma clónica da Atari 2600. E aquilo tinha aqueles jogos clássicos tipo Box, que era também um quadrado, assim com uns bracitos, não é? E duas bolas nas pontas, que eram as mãos deles, para andar assim os dois à porrada.
Esqueço-me o nome verdadeiro daquilo, devia ser tipo Battle ou qualquer coisa, que era o dos tanques. Tínhamos que andar um contra o outro, não era? Um tanque a destruir a base do outro. E aquelas porcarias todas do jogo de basquetebol, que era também stickmans lá a fazer, que seguravam numa bola que eram 4 pixels. Essas coisas desse género. Agora numa consola, sem ser isso, e assim já com mais consciência, lembro-me do Alex Kidd na Master System. Akira. Eu, por acaso, eu costumo dizer que o primeiro jogo que joguei foi mesmo na Master System, na altura na primeira ainda, e foi o Wonder Boy, o primeiro Wonder Boy, que curiosamente ainda tem hoje em dia. Foi muito fixe ter salvo. Na altura não tinha computador, portanto não me recordo de mais nada. Sei que mais ou menos na mesma altura tive também uma daquelas clones. Lembro-me, por exemplo, de jogar o clone do Pitfall, do primeiro Pitfall. Não era bem o Pitfall, era um clone que havia. Era o Fall Pit. Era o Fall Pit. Mas é isso. O Gamer estava aqui a falar do Ski Free, que por acaso me lembro de jogar bastante também. Que era um joguinho que vinha com Windows 95. Não sei se recordam disso, de jogar isso. Sim, lembro-me. Aquilo era mesmo um endless game, nunca acabava a montanha. E aparecia o Yeti para nos derrubar. Ele agora falou nisto e vieram fantásticas memórias desse tempo. O Yeti, quando o Yeti aparecia, era porreiro. O HR Gamer também pergunta aqui se já jogámos The Red Star. Eu gosto bastante, muito giro, muito único, digamos assim. Sim. O Adu Koden perguntou-me se o tal dos tanques era o Tank Force. Não, eu fui procurar aqui no instante e é o Combat. Tão simples. É o Combat. E lembro-me também de mais 2 títulos. Também me lembrei do Pitfall e do outro clone, que aquilo era quase igual, não é? Do River Raid, que era aquele em que nós estávamos, acho que íamos no barco ou no avião, e era dentro do rio, tínhamos que nos desviar dos barcos, apanhar o fuel, senão morríamos e não sei o quê. Por acaso, António, estas cenas são engraçadas de mostrar. Não dá para ver bem. É o combate. Que é precisamente esse. É um jogo de Atari 78 ou 77. O Ski Free parece bué da mal. Parece bué da básica. Sim, era muito. Mas eu lembrei-me de um que era o Ski or Die. Esse eu também tinha e achava muita piada aquilo. Ok. E por último, o Super Tremoço pergunta-nos porque é que decidimos começar a fazer podcasts e como é que surgiu o The GameStone. Portanto, É da droga. eu gosto bem de um podcast. Eu gosto bem de ouvir podcasts, mas gosto muito de um podcast que é o The Retro League, que é um podcast americano e que fala sobre jogos retro. Acertaram. Chama-se Retro League por alguma coisa. E eu adoro o podcast deles. Já acompanho o podcast deles há bué de tempo, há uns 3 anos. Acho que comecei a acompanhá-los no episódio 80 e tal, e eles já vão no 200 e whatever. Portanto, já há muito tempo que os acompanho. E pá, uma vez estava a falar com o Miguel porque ele também curtia bem do Retro League e disse: gostávamos de fazer uma coisa deste género, acho que era fixe. E o Miguel disse: e o que é que tu achas do Vitor? E eu: não curto nada do gajo, mas está bem, pode ser. E pronto.
Estou a brincar. Mas foi um bocado assim, basicamente foi. Não vou esconder que o da Retro League seja uma grande inspiração para nós começarmos a fazer o GameStone todas as semanas. E isto é o que eu me lembro. Foi precisamente isso. Não, foi mesmo assim. Eu fui o elemento que faltava. É tipo, precisamos de mais um e pronto, eu estava. Era o que estava à mão lá. Mas lembro-me tanto do Miguel como do Ivan falarem do Retro League, que foi uma inspiração para aparecer o GameStone. E surgiu assim, do nada, fomos mudando. Durante o tempo em que gravamos, esta é provavelmente a quinta alteração, para aí, quarta ou quinta alteração que fazemos, tanto aos métodos de gravação, como vamos fazer, como é que se vai processar. Mas pronto, foi isso. Pronto. E é uma cena engraçada, não é por nós colecionarmos, mas como eu costumo dizer, e disse quando fizemos o primeiro aniversário, nós não estamos aqui para ensinar nada a ninguém, pelo contrário, estamos para conversar e aprender também, e aprendermos todos, e um podcast é sempre uma boa maneira de interação e de descoberta e de aprendizagem, obviamente, conjunto. Portanto, acaba por ser uma cena porreira. Depois, é uma cena engraçada, Vitor. Antes de passar, por causa da cena dos primeiros jogos que nós jogamos, é muito engraçado que, ao contrário provavelmente da maior parte das pessoas, eu joguei o Golden Axe e o Outrun no PC. Primeiro antes de jogar na Mega Drive. Quando eu tive o Mega Games 2, trazia o Golden Axe. O Golden Axe foi tipo, este é o Golden Axe, eu conheço este jogo, eu tenho este jogo no PC. É uma cena engraçada. Também foram dos primeiros jogos que eu tive, foi o Outrun e o Golden Axe. E há um que eu me estou sempre a esquecer e que estava a ver aqui. Estou-me sempre a esquecer deste jogo, mas eu adoro, que é o Arkanoid. Eu também me lembrei, assim de repente, voltando atrás à pergunta do Johnny dos Snaps, eu só queria saber se conhecem um jogo que se chama Ultra X Weapon. Ultra X Weapon? Epá, acho que não. Fica aí a pergunta para o Johnny. É uma coisa que eu vou falar muito brevemente na próxima Push-Start, a rubrica dedicada aos jogos de arcade. Mas por acaso foi uma descoberta engraçada, porque o jogo é baseado no Ultraman. E toda a gente conhece o Ultraman por ter aquele jogo merdoso na Super Nintendo, que era o único que eu conhecia também. Portanto, foi uma surpresa agradável. Eu acho uma até engraçado, não é nada do outro mundo, mas é algo que provavelmente deviam experimentar até, porque é muito engraçado a ligação que faz com o Ultraman. Principalmente depois de jogar o jogo com o mesmo nome na Super Nintendo, qualquer coisa é boa. Portanto, é isso. Antes de passar à nossa última pergunta, vou deixar aqui esta do Gonçalo Cardoso. E o Gonçalo aproveita este Q&A para fazer uma pergunta ligada à fruticultura. E diz assim: como descrevem a situação do proletariado nacional, tendo em conta as justificações apresentadas pelo Ministério e pelas causas naturais da escassez de banana e citrinos? Acham que vai ao encontro das respostas dadas pela coordenadora do projeto se insere na rede frutícola? Eu acho que o problema é maioritariamente da apicultura portuguesa. Porque assim, em termos de óleos, a apicultura tem muito que se lhe diga, até porque as variantes de árvore de ginkgo biloba que nós temos, que são femininas e que deitam um cheiro mau no seu fruto, há muita consideração a fazer nessas duas relações interpessoais por causa do apótio. É muito complicado, acho que é um tema muito complicado.
Mas eu acho que o maestro Vitorino de Almeida seria a pessoa mais indicada para responder essa questão, já que... Epá, não. Não, Eu o não percebo nada maestro disso. Vitorino de Almeida, não disse Vítor Moreira, disse o maestro Ai, Vitorino de Almeida. não sou eu. Não. Está bem, peço desculpa. O Passo Escolho não me parece muito indicado para responder isso, mas acho que o maestro Vitorino de Almeida seria a pessoa indicada. Ou então o Parrado. O Parrado era uma excelente pessoa para responder o isso. Johnny, que está aí no chat, acho que era a melhor pessoa para responder à pergunta. Porque acho que ele tem um excelente... Ele percebe muito de bananas e de citrinos também, mas ele percebe mesmo é de bananas, não é? Bananas e coisas com formas de banana é muito a cena dele, por isso ele é capaz de conseguir dar-nos mais algumas luzes acerca disso. Nunca enganou ninguém. Nunca enganou ninguém. Ai, agora ia muito rápido. E pronto, é isso. Foi uma pergunta gira também. E por último, aqui mais uma pergunta. É engraçado que isto vai quase bater a hora certa. António Bento Carvalho pergunta qual o RPG onde passaram mais tempo. Ainda há bocado respondi. Diablo 2, porque como eu disse foi o jogo onde na campanha eu perdi mais tempo, mas se formos a ter em consideração, portanto, apenas uma playthrough, ou seja, do início ao fim, aquele que eu gastei mais tempo foi sem dúvida alguma o Dragon Quest VIII. Que acho que, se não me engano, a primeira playthrough que eu fiz do Dragon Quest VIII eu acabei com cerca de 140 horas. What? Yeah. I know. O meu provavelmente foi o Fallout 3 ou New Vegas, um deles também, não sei qual. Mas passaram ambos das 100 horas. Não sei em qual é que eu sei mais tempo. Se for assim uma coisa mais clássica, provavelmente o Blue Dragon. Ter sido o RPG onde gostei mais tempo. O Super Turmoso perguntou: 140 horas fizeste tudo ao menos? Não sei, na altura não existia, eu não consultava, aliás ainda não consulto internet para essas coisas, mas lembro-me de tentar mesmo tipo, ter os personagens ao máximo e tentar fazer o máximo das coisas secundárias possível disso tudo e explorar o mundo ao máximo, porque eu estava a gostar tanto do jogo que eu não queria acabar aquilo, eu estava simplesmente a fazer tudo e mais alguma coisa. A minha resposta, se for fazer como a Ivan disse, no geral e só numa playthrough, no geral é o Diablo 2 também sem dúvida, porque acabei o jogo com todas as personagens do jogo normal e do Lords of Destruction, e depois devo ter feito mais 2 ou 3 playthroughs outra vez com as mesmas personagens, não é? Lembro-me de ter feito pelo menos 2, acho que até fiz 3 com o Necromancer, que era o meu favorito, e fiz 2 com o Paladino, e de resto sei que fiz uma de cada personagem. Portanto, no geral, não há hipótese, é mesmo o Diablo 2. Só numa playthrough, talvez tenha sido o Baldur's Gate 2, que eu me lembro. Não estou a ver assim um que tenha demorado mais tempo a acabar, mas tenham em conta que eu sou um nabo em RPGs de PS2 e PS3, portanto ainda tenho muita coisa para jogar e até lá posso ultrapassar essas horas do Baldur's Gate. Nice. Por acaso, em relação a esta do Super Tremoço, lembro-me que no Fallout, que aquilo Fallout é uma coisa onde podem fazer o que quiserem, portanto, se quiserem assassinar alguém, não sei o quê. Eu lembro-me que a última coisa que eu podia fazer já dentro do jogo era mesmo matar toda a gente. Não havia mais nada a fazer. Isso era possível, mas não me ia adiantar nada. E não sei em qual deles foi, mas lembro-me também de ter feito um Rose para um jogo antigo, aliás um save game mais antigo, para fazer uma certa escolha que me ia dar outro final diferente. Não comecei uma playthrough nova, mas comecei um jogo a meio, digamos assim.
E pronto, não temos mais perguntas. De qualquer maneira, já estamos a atingir o nosso horário limite, digamos assim. Não sei se querem, se a malta quer perguntar mais alguma coisa, ainda está a tempo. Não sei se querem também dizer mais alguma coisa. Se quiserem perguntar coisas tipo naturais ou com silicone, estão à vontade também, tranquilo. Está visto que nós respondemos a tudo, até coisas de fruticultura e implantes mamários. Mesmo a sério. Esta pergunta do Gonçalo Cardoso mexer às manhãs da TVI. Talvez Ele devia lançar essa pergunta para aqueles programas tipo Opinião Pública e coisas desse género. Isso era lindo. Sociedade civil e coisas desse género. Desmaiava tudo, parava a emissão, desmaiavam todos no programa, de repente ela para lá uma bomba escondida. Esta pergunta é uma mina. O Super Tremoso pergunta porquê a vossa atração por camisolas alaranjadas? Não sei, eu estou fora disso, ó. Ele está fora. Eu fui porque era a que estava em cima. É simples. Eu por acaso é assim, esta é vermelha, ok? Mas isto tem um segredo. Isto é do Drive Club, ok? Isto foi dado num daqueles eventos da pressa. Portanto, isto diz PS4 Drive Club e é vermelha. É assim, eu normalmente só visto preto, portanto, eu não vou vestir isto na rua, estás a ver? Ou seja, quando estou aqui em casa, deixa-me lá ver uma t-shirt que eu costumo utilizar pouco. Ok, era esta. Portanto, não. Porque eu normalmente só uso mesmo preto. Awesome. Pronto, foi mais um GameStone então. Espera Não sei se lá, está querem. aqui o HR Gamer. Diz qual o jogo mais caro que querem para a vossa coleção? Passaste essa pergunta. Não vi. Provavelmente é o Symphony of the Night. Mas lá está, como eu disse, também não é uma prioridade. Mas daqueles jogos que eu quero ter, é capaz de ser assim o mais carote. Não o mais raro, mas o mais caro. Eu não sei bem, por acaso. O problema é que agora é tudo tão caro que para mim são todos os jogos que eu quero, são todos caros. São 10. Lembrei-me de outro que tem subido bem em preço, o Shinobi 3. É assim, eu posso dar alguns exemplos. Posso dar alguns exemplos soltos e aquilo que eu estava a dizer meio a brincar, mas também era meio a sério, porque tendo em conta que eu sei que é um clichê enorme hoje em dia, mas tendo em conta que eu gosto mais de colecionar para as plataformas da Sega, principalmente Mega Drive, Saturn e Dreamcast, que é precisamente aquilo que neste momento são mil cães ao mesmo osso e torna tudo imensamente caro, mas assim meia dúzia de coisas que me lembro de repente que gostava mesmo de ter. Para a Saturn, por exemplo, gostava imenso de ter o Shining da Holy Ark, que ainda não o tenho. Gostava de ter o Shinobi X também, que também não tenho. Na Mega Drive gostava dos dois Shining Forces, que são os meus unicórnios. E na Dreamcast não é nada raro e até nem é nada de muito caro, mas também já há imenso tempo que ando com vontade imensa de ter o Street Fighter Third Strike, que é dos meus
fighters favoritos dessa altura e ainda não consegui. E não sei. Não me estou assim a lembrar de mais nada, mas aliás, estou-me a lembrar de imensa coisa, mas assim de mesmo muito apetecível lá e que seja extremamente caro. Pá, é imensa coisa, é mesmo muita coisa. Está exacerbada, portanto é difícil escolher. Sim, há muita coisa mesmo. Por acaso eu tenho um objetivo que também não é assim muito caro, que é o Pikmin 2. Foi um jogo que eu joguei a versão do Wii e gostava imenso de ter a versão da GameCube. E outra série que eu gosto imenso da Nintendo e que me faltam alguns jogos e que são todos caros é os Mario Party. Me faltam o 2, o 3, o 6 e o 7. O 2, 3, 6 e 7 são todos um bocado caros. Os Paper Mario também, por exemplo. Há muita coisa que o Yoshi's Island, Super Mario World 2, também gostava de ter uma cópia disso. Curtia bastante, mas infelizmente nunca apanhei. Não são coisas assim muito caras, formos ver bem, mas é daquelas coisas, porquê? O gajo pergunta-se porquê que são caros. Alguns exemplos há muito, até são jogos que se veem muito. Pronto. Ok, não sei se querem dizer mais alguma coisa ou se ficamos por aqui, como é que é, se fazemos uma fogueira. Por mim podemos fazer, man, à vontade, na boa. Faz aí na tua casa que eu peço-me daqui. Não, tu vens cá agora, por isso é na boa. Pois é. Olá, vamos ficar por aqui, não é? Yes. Acho que sim. Deixa-me só agradecer a toda a gente que esteve nesta stream e se estão a rever no YouTube, obrigado por reverem. Obrigado também ao Bruno Sequeira, ao João Moreira, ao Rafael Anita, ao Luís Teixeira, ao João Silva, ao Gonçalo Cardoso e ao António Bento Carvalho pelas suas perguntas e a toda a gente que deixou também aqui perguntas no chat do Twitch. Mais uma vez, muito obrigado por terem acompanhado e vemo-nos no episódio 83. Quando o GameStone já tiver 2 anos, já passou dos 2 anos, portanto, vai ser um episódio sem camisolas. Mas os dois, eu não nem com camisola. Um abraço. Fiquem bem, pessoal.